Essas são ocorrências de violência contra mulheres registradas em Mato Grosso. São mulheres reais, sofrimentos reais. Ele me arrastou pelo cabelo, me jogou no banheiro e enfiou minha cabeça dentro do vaso. Violência contra a mulher. Uma tragédia anunciada. Olá, hoje nós vamos falar sobre um movimento em 2019, não só em Mato Grosso, mas também no país, que é de otimismo para o mercado imobiliário. O nosso convidado é o economista Vivaldo Lopes, que é articulista aqui no site RD News. Vivaldo, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado, Liz, pela oportunidade. Bom, vamos lá, 2019, então, o mercado está otimista, Mato Grosso em relação ao país. Vamos já fazer esse panorama aí, como é que iniciou, como é que está esse mercado hoje? Olha, o mercado imobiliário, ele sofreu um período dourado de 2010, 2012. Foi o período em que houve grandes incorporações de consultoras, incorporadoras no Brasil. Houve um movimento interessante, muitos fundos de investimento estrangeiros comprando grandes grupos da área de construção civil no Brasil. E houve a entrada de grandes grupos, inclusive um dos maiores, que é um canadense, que entrou e passou a trabalhar e operar e investir no mercado imobiliário brasileiro. Isso deu um salto danado. Vamos lembrar que em 2010 a economia do Brasil cresceu 7,5%, foi um período bom. Então houve uma boa movimentação positiva do mercado imobiliário brasileiro e no Mato Grosso também. Lembra bem que depois da grande crise do agronegócio em 2006, a partir de 2007, 2008 até 2012, o agronegócio sofreu também um período dourado aqui em Mato Grosso. O agronegócio Teve bem, super safra, super safra, preços internacionais bom, a demanda aumentando, especialmente puxado pela China. Isso também gera renda, gera emprego e, portanto, gera mais consumo, inclusive na área imobiliária. Quando estava esse movimento bom, houve um upgrade, vamos dizer, de otimismo com a Copa do Mundo de 2014. Isso levou o setor a investir muito na expectativa de que a Copa do Mundo geraria muito renda e movimentaria o mercado imobiliário. Portanto, houve um volume grande de investimento para a construção, tanto de residências, apartamentos e casas, e também prédios comerciais. Vem 2014 e não confirma isso. A Copa do Mundo não gerou os resultados que se esperava, especialmente no setor imobiliário. E é o momento que a economia brasileira começa a declinar mais. É o momento da crise já do governo Dilma, os desacertos na área econômica. Só lembrando, em 2014, a economia cresceu 0. 2015 já cai 3,5% a economia nacional. Em 2016 cai 3,3%. Quer dizer, você vai tendo movimentações de declínio econômico e, naturalmente, o setor imobiliário também sofre isso. O que houve, então? Com esse declínio e essa certa crise no setor imobiliário nacional e local, houve um represamento de venda e, portanto, ficou um estoque razoável de imóveis construídos e que não foram vendidos. Isso, imóveis novos? Imóveis novos. E alguns que foram retomados. Então, também novos e alguns usados. As pessoas em dificuldade começam a vender suas casas, suas salas comerciais, deixam de pagar o financiamento, os bancos também tomam de volta. Bom, isso tudo chega 2019, então, final de 2018, com esse mercado com certo represamento, mas uma expectativa de retomada do crescimento econômico em 2018. Veja bem, entre 2014 e 2017, a economia brasileira caiu 9,2%. Caiu, quer dizer, soma 0 em 2014, mais 2015 negativo, 2016, 2017, há um declínio que é o maior da história, é a maior crise de queda do PIB do Brasil em todos os tempos. Então, chega 2018, a gente já tem um crescimento de 1,1%. E para 2019 há uma expectativa de crescimento maior. Então, o mercado voltou a ficar aquecido e boas expectativas.
Somando tudo isso, imóveis construídos e represados, é bom lembrar que o mercado imobiliário é um mercado de longa maturação. Você não constrói imóvel, um prédio de apartamentos ou comercial do dia para a noite, normalmente demora entre 30 a 36 meses para construir, às vezes até mais. Então, ele precisa tomar a decisão de investir, captar dinheiro, construir muito tempo atrás. Só que quando ele chega pronto e ele não consegue vender, todo o capital já está empatado, já está investido. Então, agora há uma expectativa de que vai haver um aquecimento, porque vai melhorar a renda, vai melhorar o emprego e também vai haver um aquecimento no mercado imobiliário. Então, o cenário para o cenário nacional e local é positivo. A gente já começou a sentir isso no último trimestre de 2018, aqui em Mato Grosso, e o primeiro trimestre de 2019 também, já há uma melhora, já há um pouco mais de procura. Ocorre que havia uma expectativa, a expectativa com relação ao novo governo, o governo Bolsonaro, liderado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou muito alta. E agora, até entrada de abril, a gente ainda não teve as respostas tão positivas como se esperou. Então, deu de novo uma freadazinha. Mas a leitura que a gente faz com os dados que estão disponíveis são de um cenário positivo. Talvez seja a construção civil, eu estou falando de mercado imobiliário, mas no fundo é a indústria da construção civil, deve ser uma das que vai ser mais beneficiada pela retomada do crescimento, ainda que um crescimento não vai ser no patamar. Por exemplo, no começo do ano se falava em crescimento de 3% para 2019, baixou-se para 2,5%, agora todo mundo já está trabalhando entre 1,5% e 2% o crescimento econômico em 2019. Agora, para quem vinha crescendo negativo, caindo 3,5% em 2015, 2016, 2017, naturalmente é um cenário mais otimista. É um fôlego, né? A gente percebe, além da questão de novos imóveis, ou imóveis que estão sendo retomados, uma realidade, assim, olhando como um cidadão comum, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo. Você anda nas ruas, você vê muitos imóveis comerciais e residenciais à venda ou para alugar, né? Muitas opções, na verdade. Então, assim, essa pode ser uma boa notícia para quem está nesse lado, que de alguma forma precisou se desfazer, vender. Só que a gente percebe também que há todo um contexto, né? Que às vezes encarece, por exemplo, serviços, as questões de taxas de condomínios, impostos. Isso daí pode atrapalhar um pouco nessa retomada, né? Porque há um debate aí o país precisa fazer uma reforma tributária, enfim. Isso influencia nesse mercado? Influencia, porque é uma decisão grande na família, né? Adquirir um imóvel, que exige cautela, sensatez, tudo mais. E Mato Grosso, como eu falei, houve um otimismo antes da Copa de 2014, aqui em Cuiabá especialmente. Nós nunca tivemos uma Copa do Mundo realizada em Mato Grosso, de repente teve tudo isso aqui. Então criou um certo otimismo. Então hoje a gente olha e ainda vê um estoque considerável de imóveis para alugar, para vender, especialmente imóveis comerciais. Só que aqui tem um viés específico, né? O trecho onde seria o VLT, ele foi muito afetado comercialmente, negativamente. Sim. Então, todo mundo que tem imóvel ao longo do trecho sofreu desapropriação, enfim, obras que começaram a não concluir, mas afetou o comércio. Se você olhar ao longo desse trecho, é maior ainda a oferta. É tétrico até, porque... Agora, por outro lado, as pessoas estão com a expectativa de retomar, já começa uma pequena movimentação de melhoria no mercado de empregos, no mercado de trabalho, e devagar está retomando. Mas as pessoas vão com cuidado disso. Por quê? Se você olhar assim, friamente, um casal de jovens, a grande decisão que ele tem que tomar na vida são duas grandes decisões. A primeira é de casar, achar o parceiro ideal, portanto, mais emotiva, né? A segunda é comprar um imóvel. Então, a grande decisão da vida de um jovem casal é comprar um imóvel. Normalmente, muito acima da renda deles, portanto, tem que parcelar em 15, 20, 25 anos. Depois também adquirir carro, né? Então,
naturalmente, quem vai comprar o primeiro imóvel está com... É verdade. Quem máxima, casa quer casa, tem que ter tem um certo cuidado. Então, como a retomada da economia não está dando na velocidade que se esperava, também está havendo mais cautela para retomar, para o investimento no imóvel, para um aluguel, ou para a mudada de posição, alguém que está num local comercial e quer ir para outro melhor, mas que custa mais. Isso aqui, vamos dizer, na Grande Cuiabá. Agora, também há um movimento que nós de Cuiabá precisamos prestar atenção. Com a pujança do agronegócio, a geração de empregos nas áreas mais próximas do agronegócio e a geração de riquezas nessa área, está havendo também um deslocamento. Tá certo? Quer dizer, hoje, o mercado imobiliário de Cuiabá e Vargem Grande já não refletem tanto a realidade do mercado imobiliário do Mato Grosso. Do interior do estado, do interior, né? Porque enquanto você tem aqui oferta de imóveis mais do que a procura, em regiões como Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, está havendo o contrário. Está havendo talvez até mais procura do que o mercado consegue, as construtoras conseguem ofertar de imóveis. Por quê? O centro da geração de emprego, de renda e de riquezas está no entorno dessas regiões produtoras de commodities. Tá certo? Então, às vezes não reflete bem em Cuiabá, mas como a gente analisa o mercado todo de Mato Grosso, né? Você olha o movimento um pouco melhor, mais acelerado de consumo nessas regiões grandes produtoras de agropecuária. Então, soja, na verdade, milho, essa previsão de uma safra recorde aí para esse ano pode movimentar mais ainda esse mercado para esses municípios que estão no foco do agronegócio. Se a gente olhar com cuidado, nós já vamos para o 5º ano, ou para a 5ª safra, que cada ano ela é um pouco maior que a outra. Como nós não tivemos queda muito forte nos preços internacionais, né, da soja e milho especialmente, você tem 5 anos de pujança em termos de volume de produção e bons preços. Como também não tivemos uma crise de endividamento, não estamos como tivemos em 2005, 2006, o setor altamente endividado, a gente tem um cenário que se estabilizou nos últimos 5 anos positivamente. Isso gera mais emprego, isso gera mais renda, gera mais consumo, só que um pouco mais deslocado da proximidade da capital. É claro que Cuiabá se beneficia disso, sabe? Por quê? Porque quando há uma acumulação de riquezas no interior, Sorriso, Rondonópolis, ou Primavera do Leste e tal, parte dessa fortuna acumulada, ela vem para Cuiabá. Porque Cuiabá é uma grande provedora de serviços. Nós temos as melhores universidades, nós temos o aeroporto, temos os melhores hotéis, temos o melhor sistema de saúde pública e privada. Há um deslocamento, portanto, se a gente vai ali nas imediações de universidades aqui, você vê muitos apartamentos alugados ou comprados para filhos do agronegócio. Sim. Né? Tem construtora que vendeu um tempo atrás apartamento em troca de sacas de soja, né? Pagando em sacas de soja. Você vê que é uma inovação, né? Então há uma procura considerável por filhos ou pais eu chamo filhos do agronegócio, que se deslocam de lá para cá para estudar melhor, para ter um padrão de vida melhor que a capital oferece. Ao estudar, ele acaba adquirindo imóvel, alugando imóvel, adquirindo carro, consumindo serviços aqui em Cuiabá. Então, Cuiabá sempre vai ser uma grande beneficiária da riqueza produzida no interior nas áreas agropecuárias. É positivo. Isso soma com também os empregos gerados aqui em Cuiabá. É bom frisar, Cuiabá, uma economia ela se torna um pouco mais forte quando o setor de serviços é mais forte. Não tem economia do mundo que ela é forte porque a agropecuária é mais forte. O setor mais que conduz a economia nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, é o setor de serviços, envolvendo tudo, comércio, construção civil, seguro, bancos. Quando você soma tudo isso, ele que mais participa no PIB. E Cuiabá é um cotovelo que junta tudo isso e atrai
capitais para cá por ofertar mais serviços do que no interior. Há um tempo atrás se falava em imóvel também como uma fonte de investimento. Às vezes a pessoa já tinha um imóvel próprio para moradia e aí investia em kitnet, né, salas comerciais. Já existem assim analistas financeiros dizendo que não vale a pena como investimento, né? Porque se você pegar esse dinheiro e fizer aplicações aí diversas, você ao longo de 10, 20 anos, que às vezes você vai usar para pagar, você vai ter uma renda maior. Isso se concretiza na sua visão? Verdade, é verdade. Tem umas coisas que quando a gente olha do ponto de vista financeiro, você não recomenda. Por exemplo, não é recomendável para um jovem casal, eu estou falando jovem em torno de 20 e poucos anos, que acabou de se casar, comprar imóvel onde eles estão vivendo. A análise de história demonstra o seguinte: normalmente nos próximos 2 anos ou 3 depois de casado, um deles se desloca, ou os dois têm, porque surgiu um emprego melhor, surgiu uma oportunidade melhor fora do estado, fora da cidade. O investimento feito no imóvel pode ficar afetado. Recomenda-se um aluguel. Aluga durante os 2 primeiros anos, 3 anos, e vê se vocês vão fixar nessa cidade. Mas não é da cultura nossa, não é da cultura nossa. A cultura nossa casou quer ir para casa própria. Se tem muito a cultura do medo do aluguel, né? E outra é o seguinte, outra máxima que não se configura. Também quando você olha, faz uma análise financeira. É verdadeiro isso que você afirmou. Não é recomendável você empatar 200 ou 300 mil no imóvel, esperando como um investimento que você espera que daqui a alguns anos ele vai valorizar, você vai vender por 500 ou 600 mil. A análise demonstra que se você pegar esse dinheiro, aplicar bem no mercado financeiro ou num investimento mais seguro, é melhor do que você apostar no imóvel, porque o imóvel você tem custo de IPTU, de manutenção e tudo mais, e tem riscos de por alguma razão aquela região onde você comprou pode ficar desvalorizada. Então, antes, muito atrás, era interessante você investir no imóvel para ganhar dinheiro um pouco mais na frente, porque havia uma demanda reprimida. Com o tempo, os governos, um pouco capengando, mas começam a investir mais em imóveis. Esse Minha Casa Minha Vida produziu bons resultados em imóveis populares. A abertura para empresas nacionais captarem dinheiro fora, com fundos de investimento ou parceiros de fora, para trazer capital, para ela ficar mais forte e poder construir, ofertou mais imóveis no Brasil. Então isso faz com que o imóvel não tenha aquele perfil de investimento. Não é assim em lugar nenhum do mundo, entendeu? Nos países desenvolvidos as pessoas não compram imóvel como investimento para guardar seu dinheiro e ganhar no futuro. Agora, se você tem um capital e quer construir para alugar, especificamente para alugar, já é interessante. Você faz análise comparativa às vezes. Por quê? Porque o aluguel te dá uma renda perpétua, praticamente. Sim. Né? Aí, você de cuidando repente, bem, pode ser uma dica ir para o interior, né? Ir para o interior. A demanda reprimida, porque né? há lá uma procura e uma renda de um nível melhor, que, portanto, tem uma procura maior. Bom, Vivaldo, para a gente encerrar, que orientações, então, você pode dar para quem está, cada um numa situação diferente? Quem está aí com imóveis empatados, seja para venda ou para aluguel, que tipo digamos, de dica você pode dar, sei lá, paciência ou, né, enfim. E para quem está procurando, porque a gente sabe que, claro, a grande máxima, né, é você como um consumidor fazer a sua pesquisa de mercado, enfim, mas que dicas, digamos, que você considera essenciais para esses dois personagens? Olha, eu vejo assim, para quem está precisando comprar e está com um capital suficiente, com uma boa entrada, ou quer alugar, o momento ideal é agora. Porque ainda não deu o pique de procura, os preços não subiram tanto quanto se espera no mercado mais aquecido, mas a tendência é que do segundo semestre diante para 2020, a procura por um imóvel deve aumentar e, portanto, naturalmente, os preços subirem. Então, quem tem um capital já tem a necessidade ou a vontade de investir no imóvel, ou precisa fazer aluguel, feche o contrato o mais rápido que puder. A inflação está baixa. Negociar, pagar assim, à vista, com desconto do ano todo, ainda, vale a pena? Vale a pena, melhor ainda. Taxa de juros está boa. Hoje um financiamento imobiliário de longo prazo está em torno de 9% a 10%, 9,5% por ano, ao ano, que é interessante. E
Por quê? Porque há uma tendência com o aquecimento, a melhoria da economia. E esse mercado, o mercado da construção civil, imobiliário, é um dos que, primeiro, o governo estimula porque ele dá respostas mais rápidas em termos de emprego. Como tem um estoque já construído, é melhor você incentivar o mercado da construção civil e imobiliária, porque ele dá a resposta mais rápida em termos de emprego. A indústria, por exemplo, ela produz empregos, maior quantidade e melhor qualidade, mas demora mais. Vamos pegar o caso da fábrica da Ford que está fechando. Alguém vai pegar aquilo, vai reativar, mas ela demora, às vezes, 1 ano para entrar em plena produção. A construção civil responde mais rápido. Do outro lado, quem tem um imóvel e está precisando vender, eu diria o seguinte, não se precipite tanto, porque a tendência é que do segundo semestre em diante deve aumentar um pouco a procura por aluguéis e por adquisição de salas comerciais e imóveis residenciais. Portanto, quem tem deve ver que o mercado, com o aumento da procura, você pode melhorar um pouco o preço de venda. Ok, muito obrigada pelas suas orientações. Espero que a gente possa ter ajudado muita gente aí. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos com Vivaldo Lopes, economista e articulista aqui do site RD News, sobre esse mercado imobiliário. E aí, se você gostou dessas dicas, aproveite, curta e compartilhe também para as suas redes sociais, pelo WhatsApp. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e também no destaque do site RD TV e RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.